Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Mais um dia aqui no Rio de Janeiro. A gente atualiza para você as principais informações do nosso estado e da nossa cidade. Já começamos atualizando as informações do caso Agatha Félix, a menina de 8 anos que foi atingida por uma bala perdida no Complexo do Alemão no último fim de semana. Hoje os pais dela prestaram depoimento à Polícia Civil. A gente te conta todo o andamento do caso, as investigações dentro de instantes. Vamos trazer ainda informações sobre mais uma condenação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que foi denunciado agora pela 30ª vez. Olha só, no âmbito da Operação Lava Jato. A gente conta os detalhes para você e tem ainda, pensando em cinema, um clássico para quem gosta de ação. Rambo até o fim é a dica de Mário Abad. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu tô te esperando. Quatro pessoas foram presas numa força-tarefa da Polícia Civil contra o grupo de milicianos liderado por Wellington da Silva Braga, o ECO. Um dos objetivos da ação foi combater os braços financeiros da quadrilha. Iago Sanches Cardoso, de 26 anos, foi preso em flagrante com uma pistola com numeração raspada numa casa em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio. Ele é suspeito de clonar carros e integrar a milícia da comunidade Carobinha. Com ele, foram apreendidos mais de R$3 mil em dinheiro e R$8.500 em cheques em nome de outras pessoas. Na comunidade do Rola, em Santa Cruz, foi preso Gabriel Lima dos Santos, o GB. Segundo os investigadores, ele é um ex-traficante que atua como segurança da milícia. O que nós estamos constatando atualmente é essa migração de traficantes para a milícia. Então, todo aquele discurso falacioso de que a milícia combate o tráfico, que eles estão ali para combater, isso é uma mentira, sempre foi uma mentira. Outros 2 criminosos foram presos. A força-tarefa desta quarta-feira foi para combater os braços financeiros da milícia chamada Liga da Justiça, comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO, que está foragido. O transporte alternativo é uma das principais atividades econômicas dos milicianos. Por isso, policiais civis, com a ajuda do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, o DETRO, montaram uma blitz numa das principais avenidas de Santa Cruz. Pelo menos 8 veículos foram apreendidos. Essas vans serão levadas à cidade da polícia, no Jacarezinho, zona norte do Rio, porque os agentes encontraram as numerações dos motores adulteradas. Elas vão passar por perícia e os condutores também vão prestar esclarecimentos aos investigadores. Na delegacia nós vamos fazer uma apreciação melhor e, se confirmando a adulteração, eles serão presos por receptação. Em Campo Grande, 7 toneladas de produtos falsos, entre roupas, brinquedos e sapatos, foram apreendidos em 2 shoppings que eram usados como depósitos da milícia. A gente pode botar entre 3 e 4 milhões de reais que eles perderam ali com aquele material. E olha só essa história, um rato foi filmado dentro do CTI cirúrgico e também cardíaco do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Quem vai contar essa história pra gente ao vivo é a Marcele Setúbal, que tem todos os detalhes. Oi, Marcele, boa noite. Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos. Cenas chocantes e lamentáveis. Essas imagens foram encaminhadas pelos próprios funcionários do CTI do Hospital Clementino Fraga Filho, que é o hospital universitário ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, na zona norte da cidade. Essas imagens, Thaís, segundo os próprios funcionários, mostram como esse ambiente, né, de um hospital, principalmente de um CTI, deveria ser esterilizado, né? Mas aí a gente observa nessas fotos os ratos passando aí entre esses insumos, né, utilizados pelos profissionais nos pacientes. E aí eles ressaltam um perigo não só para os pacientes que já estão com a saúde, né, bem debilitada, os pacientes de CTI, como também para os próprios profissionais. A coordenação do Hospital Federal Clementino Fraga Filho, Thaís, informou que vai reforçar essa detetização que acontece a cada 6 meses e lamentou o ocorrido, Thaís.
Obrigada, tá, Marcele, pela informação. A gente segue por aqui agora falando sobre insegurança. Policiais do programa Segurança Presente na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, conseguiram apreender um menor de idade depois desse assalto que você acompanha aí nas imagens, que aconteceu na Praça Afonso Pena. Olha só no canto da imagem, ele aborda esse menor, aborda o idoso que corre atrás até para reaver esse item levado, tropeça no meio-fio e cai, né? Esse vídeo mostra, então, inclusive, esse momento da ação, os pertences aí sendo levados. Na tentativa de alcançar esse rapaz, ele caiu. O João Ferreira de Souza, 84 anos, foi levado para um hospital da região, onde foi detectada uma fratura no ombro direito. A boa notícia é de que ele passa bem. Intervalo é rápido, a gente volta já já com o Jornal do Rio. Vamos falar sobre o caso Agatha Félix. Hoje, os pais da menina foram ouvidos na divisão de homicídios. Hoje, a polícia ouviu os pais da menina Agatha, morta ao ser baleada no Complexo do Alemão na última sexta-feira. Foi a primeira vez que os pais de Agatha Félix prestaram depoimento. O casal chegou junto com os tios da menina na delegacia de homicídios na zona oeste do Rio de Janeiro ainda pela manhã desta quarta-feira e só saíram no meio da tarde. Estavam acompanhados de um membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eles reforçaram que não havia confronto no momento em que Agatha foi baleada, mas não souberam dizer de onde partiu o tiro que atingiu a criança. A bala pode ter partido de uma briga de bar, pode ter partido do marido tentando matar a mulher, pode ter partido de um marginal, pode ter partido de um policial, pode partir de um lugar. 20 pessoas já prestaram depoimento na delegacia de homicídios. Entre elas, 11 policiais militares que trabalhavam naquele dia e o motorista da Kombi onde Agatha estava com a mãe. A polícia também concluiu a perícia no veículo e não encontrou projéteis. 5 fuzis e 2 pistolas foram entregues pelos PMs aos investigadores. 3 fuzis foram disparados, segundo os policiais. O laudo do Instituto Médico Legal indicou que o fragmento recolhido do corpo de Agatha é compatível com a bala de um fuzil. Mas a perícia concluiu que não é possível determinar o calibre utilizado. Por isso, o confronto balístico com as armas apresentadas pelos PMs não será feito. Agatha, de 8 anos, foi atingida por um tiro nas costas na noite da última sexta-feira na favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte. Ela sofreu lacerações no fígado, no rim direito e no vaso do abdômen. A menina foi enterrada no último domingo. E para entender a dinâmica da morte da criança, uma reconstituição está marcada para a próxima terça-feira. A Polícia Civil investiga também a morte de uma professora dentro de casa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Angélica Lima foi morta com socos e também a tesouradas. Isso aconteceu na segunda-feira à noite em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela estava sozinha e as testemunhas chamaram os policiais militares que foram até o local e constataram que não havia sinais de arrombamento nessa casa e, além disso, nenhum objeto teria sido levado. Angélica é solteira, não tinha filhos, mas trabalhava em uma creche. Ela era educadora de uma creche que fica ali na mesma região, em Niterói. Hoje, as aulas voltaram nessa creche, inclusive as atividades também com os alunos. Ela era professora do maternal, com crianças de até 2 anos. A gente conversou com pessoas próximas que contaram que ela não tinha inimigos e também não falava de nenhuma relação, por exemplo, que poderia causar um crime de feminicídio. A Polícia Civil, então, agora investiga várias linhas nesse inquérito que vai ser tocado pela Divisão de Homicídios de Niterói. Acidente grave hoje na rodovia Presidente Dutra. 5 pessoas estão internadas em estado grave depois de um ônibus capotar e cair numa ribanceira na altura de Barra Mansa, no sul do estado. Outras 22 pessoas também ficaram feridas. O veículo saiu de Barra Mansa e transportava 28 funcionários da montadora Nissan para a sede da empresa em Resende. O acidente aconteceu por volta das 5h50 da manhã, quando chovia bastante na região e a pista estava molhada. O motorista perdeu o controle do veículo exatamente naquela curva ali atrás. Desgovernado, o ônibus subiu neste canteiro e só foi parar depois de capotar e cair nesta ribanceira. 27 passageiros ficaram feridos, 5 em estado grave.
A maioria das vítimas foi levada para o Hospital de Emergência de Resende. Como se trata de funcionários de uma fábrica, né, todos têm plano de saúde e à medida que estabilizados e com segurança pudessem ser transferidos, foram sendo transferidos a um hospital particular. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Em nota, a Nissan informou que está concentrada em dar suporte às vítimas e entender o ocorrido. Nós tentamos contato com a empresa Transmargot, responsável pelo ônibus, mas até o fechamento desta reportagem, nossas ligações não foram atendidas. E após passar por uma grande reforma, o Hotel Nacional foi reaberto nesta quarta-feira em São Conrado, na zona sul aqui da cidade do Rio. E para este fim de semana, a taxa de ocupação é de 65%. De um lado o mar, do outro a montanha e no meio o arranha-céu cilíndrico de 33 andares. O Hotel Nacional, construído em 1972, reabriu as portas nessa quarta-feira. Esse símbolo da arquitetura e da hotelaria carioca foi projetado por Oscar Niemeyer. Tem jardins de Roberto Burle Marx e a sereia esculpida por Alfredo Secchiati na área externa. No lobby, iluminado pelo candelabro que dá a ideia de fundo do mar, fica a peça mais impressionante. Um painel feito com 300 blocos de concreto armado, com cenas típicas da cultura brasileira em alto relevo. A nova administração tem que entender que não é mais um hotel, é o Hotel Nacional de Niemeyer. Otimistas e orgulhosos por fazer parte disso, né? A reabertura do hotel gerou 600 empregos diretos e indiretos. São mais de 400 quartos, com diárias a partir de R$ 390. Mas quem puder pagar pode se hospedar na Suite Master, que tem 3 ambientes com vista panorâmica do bairro de São Conrado, na zona sul do Rio. Uma noite aqui não sai por menos de R$ 1.300. A reabertura do Nacional foi programada estrategicamente para a Semana do Rock in Rio, que atrai milhares de turistas para a cidade. E a procura já supera a expectativa. Para esse primeiro fim de semana de operação, 65% dos quartos já estão reservados. É uma taxa de ocupação que ilustra bem o atual momento de recuperação do setor hoteleiro. É fundamental essa reabertura, é um hotel ícone para a cidade, para o Brasil, e certamente ele vai motivar a reabertura de outros hotéis na cidade. O intervalo e a seguir a Floresta dos Atletas começa a ganhar forma com a plantação de mudas no Parque Radical, que fica lá em Deodoro. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi denunciado pela 30ª vez na Operação Lava Jato. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente ao vivo é, mais uma vez, a Marcele Setúbal. Oi, Marcele. Olha, Thaís, essa nova denúncia agora é por sonegação fiscal, sonegação aí de imposto de renda, chegando a cerca de 10 milhões de reais. Os procuradores do Ministério Público Federal disseram que Sérgio Cabral omitiu algumas informações e apresentou outras informações falsas às autoridades fazendárias a respeito desse pagamento, da prestação, né, dos impostos de renda dos anos de 2013, 2014 e também 2015. E aí, nessa denúncia, os procuradores pedem, além da condenação de Cabral por sonegação fiscal, também a reparação aos cofres públicos pelos danos causados. Como você disse, 30 denúncias que o Cabral já tem, 11 ele foi condenado e as penas, Thaís, somadas chegam a 234 anos de prisão, Thaís. Valeu, Marcele. Obrigado pela sua informação. Seguimos por aqui agora falando que 3 anos depois da Olimpíada de 2016, a Floresta dos Atletas finalmente começou a ganhar forma. Hoje foram plantadas as primeiras 80 mudas lá no Parque Radical de Deodoro. Quem esteve por lá foi a Mariana Procópio. Olá a todos! Olha só onde nós estamos, a placa aqui atrás, Floresta dos Atletas. Pois é, nesta quarta-feira, enfim, começou a nascer esse projeto idealizado lá atrás, em 2015, quando a cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio de 2016 estava sendo planejada. Vocês devem se lembrar que durante essa festa que emocionou o mundo, os atletas plantaram sementes em totens que foram espalhados ali pelo gramado do Maracanã. A ideia era que um ano depois
depois essas mudas fossem implantadas aqui, no Parque Radical de Deodoro, na zona oeste da cidade. No entanto, o Comitê Olímpico queria custear todo esse processo, faliu. A empresa responsável pelas mudas as manteve, então, durante esses 3 anos, numa fazenda no município de Silva Jardim. E agora, finalmente, o projeto saiu do papel. Existe compensação, medida compensatória, para aquelas empresas que, de alguma forma, têm uma dívida ambiental ou fazem alguma coisa agressiva ao meio ambiente. Elas têm que compensar com reflorestamento, enfim, uma série de ações ambientais. Só que, ainda assim, a empresa era privada. Uma das soluções foi plantar no equipamento público. Então agora essas mudas voltam para todos nós do Rio de Janeiro. Ainda durante a cerimônia foram apresentados 9 caminhões elétricos da Conlurb, que não emitem gases poluentes. Esses caminhões já vão começar a rodar, mas a ideia é que até o fim de 2020, 20 caminhões como este rodem pelo Rio de Janeiro. Além de eles serem ambientalmente corretos, como eu disse, não emitem poluentes, eles também são silenciosos. O Rio de Janeiro é a primeira cidade da América Latina a ter esse tipo de caminhão. Na verdade, só existem na China, agora também aqui no Rio de Janeiro. E olha, o prefeito Marcelo Crivella falou hoje sobre a lei que permite os cachorros na praia. Ele afirmou que o município ainda estuda o projeto de regulamentação. Eu consultei toda a minha secretaria e a minha secretaria está em contato com toda a população, sobretudo os defensores. Verificou-se que o que nós tínhamos que fazer era uma sanção tácita. O que é sanção tácita? É aquela que ainda requer estudos. E nós vamos continuar fazendo estudos para fazer depois uma regulamentação dessa lei, se assim for o desejo do povo carioca. Na regulamentação, ela deixa de ser uma sanção tácita e passa a ser uma sanção comum. Hora de futebol aqui no Jornal do Rio. Hoje a bola rola para Flamengo e Botafogo pela 21ª rodada do Brasileirão. O líder Flamengo enfrenta o Internacional logo mais às 9h30 da noite. Se vencer, o rubro-negro alcança a marca de 8 vitórias seguidas na competição e iguala o recorde do Cruzeiro em pontos corridos. E obviamente que a gente, se quer brigar por coisas importantes, vai ter que seguir jogo a jogo pegado e manter essa sequência, ganhando em casa e fora para obviamente conquistar os campeonatos. Mais de 60 mil torcedores são esperados no Maracanã. O time está completo. Everton Ribeiro, que estava se recuperando de dores no pé, foi relacionado. A gente já conhece o time deles e ele é o nosso, então vai ser um jogo muito duro, em onde a gente vai ter que estar muito focado para sair com 3 pontos. Já o Botafogo visita o Bahia fora de casa, em busca de uma vitória para continuar brigando pelo G6. O técnico Eduardo Barroca conta com a volta de Diego Souza, mas tem desfalques. Luiz Fernando e o lateral Fernando estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Vitor Rangel e Rodrigo Pimpão devem ser os substitutos. O alvinegro não vence há 2 partidas pelo Brasileirão. A gente sabe que é importante estar sempre somando pontos num campeonato que está sendo muito disputado e equilibrado. Então, como a gente não conseguiu os 3 pontos em casa, a gente tem que buscar esses 3 pontos fora. Sorte para os cariocas. E uma última parada a seguir tem Rambo aqui no Jornal do Rio, no quadro Pensando em Cinema. Por tempo indeterminado, a análise do processo que interditou a Avenida Niemeyer, na Zona Sul. A via foi fechada no dia 28 de maio, depois de um temporal que interditou ali o local. Desde então, estão sendo realizadas obras para permitir a reabertura com condições de segurança necessárias. A Prefeitura afirma que as pedras identificadas nas vistorias já foram removidas e que uma cortina de concreto será finalizada. Segundo o município, os projetos elaborados pelos técnicos da GeoRio são suficientes para garantir a reabertura da via sem riscos para os veículos, pedestres e também moradores. Hora de falar de cinema aqui no Jornal do Rio. Um clássico de ação hoje por aqui. Mário Abad vai falar sobre Rambo até o fim. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Rambo até o fim é o 5º longa e parece ser o último de uma franquia irregular, mas que aqui consegue recuperar as boas ideias do primeiro filme. Além de atuar, Sylvester Stallone é roteirista da trama, que apresenta o Rambo envelhecido, ainda tentando fazer as pazes com seu passado. Dessa vez, ele enfrenta um cartel que comanda uma rede de prostituição no México, porque precisa resgatar sua sobrinha.
O filme faz alusão ao clássico Rastros de Ódio do diretor John Ford. E a mensagem se torna interessante pelo modo como ele encara sozinho o cartel, com a mesma tática e túneis usada pelos oprimidos vietnamitas quando enfrentaram e venceram o poderoso exército americano. O filme também tem uma forte mensagem contra o machismo e a violência contra as mulheres, sinal dos novos tempos. E lembrando, cinema se veste dentro do cinema. Eu te espero amanhã às 10 para as 7 da noite. Por hoje, o Jornal do Rio fica por aqui. Boa noite para você. Até lá. STF